Sim. Boa noite a todos. Quantidade boa de irmãos, irmãs aqui nessa noite. Agradecemos a Deus por esse instante, por esse momento tão especial que o Senhor concede a cada um de nós, de poder cantar louvores para Deus, poder expressar a nossa satisfação de ter Deus em nossas vidas, poder agradecer a Deus pela vida, só de estarmos aqui, é gratificante nós estarmos aqui nessa noite. Poder respirar o ar que Deus tem concedido a cada um de nós. Então, temos muito a agradecer a Deus e é por isso que nós viemos aqui nessa noite. Poderíamos estar ocupando nosso tempo, qualquer outra ocupação, mas com certeza não teríamos a satisfação como essa que nos traz aqui, de estarmos aqui nessa noite. Com certeza aqui é a melhor ocupação para o nosso momento, para o nosso fim de noite, para o nosso final de domingo, é essa ocupação, de poder prestar realmente um culto muito agradável ao Senhor, reconhecendo o quanto Ele é merecedor. E nós estamos aqui para nos alegrarmos, nós vamos realmente cantar inicialmente 58 do nosso cenário. Hoje é dia das mães, mais uma vez parabéns a todas as mães, que Deus possa abençoar todas as mães. É uma dádiva muito grande ser mãe. Eu imagino, porque eu vejo as mães, a felicidade das mães, e sempre a pessoa está grande, mas sempre tem um neném em casa, Ó, meu filho, meu neném. Está um rapazão já, a mãe, ó, meu neném. Ah, meu filho lá e tal. Está do tamanho do Mateus ali, Mateus? É um neném o tamanho do Mateus ali, ó. 2,1 metros de altura, meu neném, Cida? Mas com todo respeito, é o filho, a mãe quer bem os filhos, quer bem-estar dos filhos, quer que eles desenvolvam na vida, quer que eles cresçam em todas as áreas. É assim, todo pai e mãe que com um bom senso de entendimento da vida, quer que seus filhos se desenvolvam, que seja até melhor. A gente quer que ele seja melhor que a gente, porque eu quero que meus filhos sejam melhor que eu, que eles tenham um desempenho melhor que o meu, principalmente em todas as áreas, espiritual, material, eu quero que seja melhor. A gente não tem concorrência, com os filhos nós queremos eles melhores, cada vez melhor. E hoje é um dia de agradecimento a Deus. Nós vamos cantar inicialmente 58. Parabéns para os irmãos que estão na live, todas as pessoas. Vamos louvar ao Senhor. A grande verdade é que os pais, como eu disse, não querem ver os filhos mal encaminhados, É triste quando nós vemos famílias sofrendo por um filho que está nas drogas, por um filho que está totalmente fora dos caminhos do Senhor. E como a mãe sofre, Sofre mais que os pais, não tenho dúvida de dizer isso. As mães sofrem porque a mãe gerou aquele filho, a mãe carregou aquele filho 9 meses na barriga, e é sofrido mesmo, não é fácil. O pai tem o sentimento, mas não se compara ao sentimento da mãe. Isso eu posso reconhecer que realmente não é a mesma coisa. Mas não significa que os pais não tenham amor pelos filhos. É diferente, a mãe, por ter aquela ligação, aquele elo tão próximo,
é um amor muito grande. E quando você vê um filho longe dos caminhos do Senhor, realmente, então, é triste. E as mães sofrem muito, e os pais também, a família toda. E o filho pródigo é um filho que, na verdade, talvez está longe, tem gente que está perdido, longe do Senhor, né? Hoje a mensagem do Senhor vai ser anunciada pelo nosso irmão Marcos, ele vai trazer um ensinamento essa noite, e realmente vai ser pregado mais uma vez as verdades acerca da salvação em Jesus Cristo. 78. Filho perdido, ó pródigo vem, ruína te espera nas trevas além, do medo tremendo, do de fome gemendo, ó filho perdido, vem pródigo vem, 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 ó pródigo vem, vem filho perdido, ó pródigo vem, teu pai te convida, querendo te bem, prestes a paronar-te e os dons vem fardar-te, ó filho perdido, vem pródigo vem, 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 ó pródigo vem, vem filho perdido, ó volta a Jesus, bondade infinita se avista na cruz, em misérias vagando, tuas culpas chorando, ó filho perdido, vem pródigo vem, 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 ó pródigo vem, ó pródigo escuta a chamada de amor, ó rompe as ciladas do vil tentador, pois em casa bastante e tu andas errante, ó filho perdido, vem pródigo vem, 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 ó pródigo vem. Vamos dar continuidade, grupo de louvor. Muito bom, boa noite aos irmãos e aqueles que nos acompanham na live. Já temos falado dessas verdades maravilhosas. A mensagem do Senhor vai ser anunciada nessa noite. Justamente você tem a oportunidade, se está longe dos caminhos do Senhor, como filho pródigo, que você possa chegar hoje ao redil. Nós vamos cantar dessa graça salvadora que com certeza nosso irmão Marcos vai trazer nessa noite. Ó, que tremenda graça, uma graça tão grande, mas tão grande ao ponto de Deus enviar o seu Filho aqui no mundo para morrer por nós, pagando o preço dos nossos pecados. Tremenda graça. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou.
vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Por isso nós cantamos: Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Um amor tão grande, tão ousado, ao ponto de deixar o céu, vir até essa terra e se entregar naquela cruz, como acabamos de cantar. É realmente, quando nós vimos histórias de amor, o amor das mães, como hoje nós temos contemplado, um dia delas, mas nenhum amor pode se comparar ao amor do Senhor Jesus, que deixou os céus para vir morrer por cada um de nós. Que amor maravilhoso! Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Antes de eu respirar, o Senhor já nos amou. Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado.
Eu era inimigo da cruz de Cristo. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Um amor tão impressionante. Que você possa, quando o servo de Deus abrir a mensagem nessa noite, que esse amor ousado possa entrar no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer nessa noite. Você possa abrir o seu coração e poder cantar como nós vamos cantar agora. Jesus, eu só tenho a Ti. E quando você disser, Jesus, eu só tenho a Ti, você vai ter tudo. Você vai ter tudo. Ele é o princípio e o fim. O nosso Salvador, Ele pode preencher. Talvez você esteja nessa noite, trancado num quarto escuro, caído num sofá, triste. Ou mesmo nós que chegamos aqui, que você possa recordar que um dia você passou pela cruz de Cristo. E que nós possamos dizer, Jesus, eu só tenho a Ti. Louve ao Senhor, você que está presente. Você possa dizer, Jesus, eu só tenho a Ti. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar neste mundo vai
Senhor. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Que tenho a não ser. Graças a Deus, né? Temos cantado 5 louvores nessa noite. Nós temos um tempo, né, para louvar ao Senhor. É claro que nós nos alegramos muito quando cantamos. É uma oportunidade que nós temos de louvar a Deus, ao Senhor nessa noite. Mas também nós necessitamos da pregação do Evangelho, para que mais pessoas venham se alegrar conosco, ajudar nós a cantar aqui em outra oportunidade, como filhos do Senhor. É diferente, é especial. Vamos ficar em pé quem puder, aqui na igreja local. Eu pedi ao irmão Joaquim para que possa estar orando nesse momento pela reunião, nosso irmão Marcos. Oi? Ah. Sua mãe quebrou o pé, Fabiana, e quebrou bacia não, né? Pedaço não afetou a bacia. Vamos orar por ela, o Joaquim vai estar orando. Orar pela Dona Magali, né, Joaquim? Com Covid. Orar pelo nosso irmão Alexandre Maxwell, sua esposa ali em Uberaba, Covid. Nosso irmão Enoque e Nedina Araxá, Covid. Está orando por essas pessoas. Se estiver lembrando de mais algum, vamos estar orando então nesse momento. Santíssimo Deus eterno Pai, nós te louvamos, porque nós temos cantado verdades que o Senhor pensou em nós desde a eternidade, quando enviou esse projeto maravilhoso, desse amor ousado, desse projeto de enviar o seu Filho para morrer por nós, para pagar o preço daquele pecado que eu não podia pagar. Nós te louvamos porque hoje nós podemos chegar diante do teu trono de graça e poder cantar que nós só temos ao Senhor. Nós só temos o teu Filho, nosso Salvador. Não há outro Salvador além dele. Ele tem preenchido as nossas vidas. Ele tem nos salvado. Por isso nós chegamos e temos cantado que ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor é digno, pois o Senhor é santo. Nós queremos, além de te agradecer, também pedir pelo teu servo que fará uso da palavra, nosso irmão Marcos. Com certeza, quando ele esteve orando e preparando essa mensagem, o Espírito Santo já falou ao espírito dele. Quando ele abrir a sua boca, que as palavras que ele vai dizer possa vir da parte do Senhor. E que as pessoas que estejam escutando, tanto os que estão presentes, quanto os que estão nessa live, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, e que possam se render a parte que compete ao ouvinte nessa noite, que ele possa usar do seu livre-arbítrio, para que ele possa se render aos pés desse Jesus maravilhoso que nos salvou. Pedimos também, ó Pai, uma bênção especial pela vida do teu servo, o dirigente desse culto nessa noite, bem como ao seu ministério e sua família. Ao regente do grupo de louvor, o Acla, cada componente, cada músico, cada irmã, cada vocal aqui presente. Aos presentes nessa noite, ó Pai, tu conheces os corações e a ansiedade de cada um. Mas nós também queremos deixar diante do teu trono de graça, porque nós sabemos que o Senhor é o Jeová Chamar, aquele que pode curar, aquele que pode trazer o seu bálsamo. O Senhor pode muito bem estar curando, a sua mão não está encolhida para que possa curar. Te fazemos um pedido por aqueles que estão nesse momento, passando por um momento de doença, a tia Magali, o tio Levi,
em especial a tia Magali, que se encontra nesse momento hospitalizada, que o Senhor possa poderosamente estender a tua mão sobre a tua serva. Eu sei que há mais pessoas nesse momento levando a tua serva diante do teu trono de graça. Que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Noemi também, ó Pai, que teve esse acidente doméstico. Que o Senhor possa curá-la. Que o Senhor possa intervir na mão daqueles médicos, para que possa ser o impacto menor possível, que ela possa voltar a caminhar e cantar para glorificar o teu santo nome. Nós te pedimos também, agradecemos pelo sogro do Vilmone, pela sua recuperação tão rápida. Sabemos que o Senhor tem colocado a mão naquela cirurgia. Clamamos também pela vida do nosso irmão Enoque, esposa ali em Araxá. Clamamos também pela vida do nosso irmão Alexandre e Maxwell, ó Pai. Todos afetados por esse vírus, ó Pai. Que o teu bálsamo sarador possa estender a vida deles. Amém. E amenizar e trazer cura, ó Pai. Te pedimos também pelo pai do nosso irmão Jabesmar, que já avançado em idade, enfim, carece da tua bênção nesse momento. Intervenha naqueles médicos para que ele possa realmente estar sendo cuidado pelo Senhor, que é o médico dos médicos. Cada um de nós, a nossa irmã Sheila, enfim, quantos no nosso meio, ó Pai. Estende a tua mão aos mais velhos até o menor. Agora abre os nossos corações, abre as nossas mentes, ó Pai. Que o teu Santo Espírito possa falar conosco, que possamos sair daqui revigorados, mesmo a tantas doenças, mesmo a pandemia, mesmo a tantas coisas, que nós possamos sair daqui revigorados, sabendo que o Senhor cuida de nós. E se alguém chegou aqui que ainda não é salvo, que ainda não desfruta dessa paz de chamar o Senhor de Pai, ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, que possa ser noite de salvação, que possa abrir as portas do seu coração, mesmo quem está na live, possa se render aos pés desse Jesus maravilhoso. Queremos deixar tudo isso nas tuas santas mãos, no nome daquele que nos salvou, o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Amém. Nosso irmão Marcos está com a palavra. Vai ter a separação nas classes das crianças? Normal, né? As criancinhas bonitinhas, gracinhas eles aqui. 6 anos abaixo, né? Vai estar para a escolinha para aprender algo especial. Melhor que isso, né? Com certeza. Boa noite a todos aqui presentes e você que nos acompanha através da live, aí na página do Facebook da igreja, aqui que se reúne, Casa a Rua Ângelo Testa. Mais uma vez é um grande prazer poder estar aqui e nesse pouco espaço de tempo poder meditar um pouco sobre as Escrituras. Hoje, como eu disse pela manhã, nós vamos tratar da vida de um jovem, uma pessoa que tinha tudo, herdeiro de grandes posses, de grande riqueza, e que viu tudo isso se esvair, perder, mas foi reconstituído porque Deus assim o quis. Eu particularmente gosto muito das histórias do Velho Testamento, as do Novo também, porque ali fala específico da vida do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e quantas histórias tem interessantes. Mas o Velho Testamento também é cheio de referências e coisas que nos levam, nos apontam ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa história de hoje, ela está em 2 Samuel, daqui a pouquinho eu passo para vocês a referência onde nós vamos ler. Mas é uma história talvez muito conhecida aqui, né? Não sei pelos mais novos, mas com certeza pelos mais velhos, com certeza ela é bem conhecida,
que é a história de Mefibosete. Alguém lembra quem é Mefibosete? Você já ouviu falar desse nome? Então, hoje nós vamos falar sobre ele e coisas importantes que aconteceram em sua vida e que a gente pode trazer para a nossa vida e aplicar no nosso dia a dia. Então, a história de Mefibosete é realmente um exemplo vivo de como alguém pode ter sido ou foi alcançado pela graça, por um favor imerecido. E Mefibosete foi alcançado por essa graça. Ele teve um benefício concedido a ele, né, fruto de uma aliança, de um pacto de amizade, de amor profundo entre duas pessoas, entre Davi e Jonatas, que era seu pai, e Davi, que veio a ser rei e um dos maiores reis de Israel. E isso aconteceu quando Davi ainda era um soldado, comandava as tropas de Davi. E se você quiser matar a curiosidade, leia, se eu não me engano, está lá em 1 Samuel 4:4, fala um pouquinho sobre isso. A história então de Mefibosete, ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul, consequentemente, ele era herdeiro de um reino promissor, aquele que era amparado por Deus, protegido por Deus. Então, ele era uma pessoa, uma criança ainda na época, que ele já tinha um grande futuro, ele já tinha muitas riquezas, muitas coisas envolvidas ali para uma criança que ele não poderia projetar ou imaginar, sendo ainda pequeno. Mas ele foi marcado por tragédias, por questões que tiraram ele dessa posição e colocaram ele num lugar muito difícil. E é isso que o pecado faz conosco. Ele nos tirou da nossa herança, do nosso reino, e nos colocou à mercê num lugar desolado, num lugar de sequidão e num lugar de isolamento. Mefibosete, ele tinha apenas 5 anos, quando ele já sofreu o primeiro golpe duplo e, como uma criança, talvez ele não conseguiu entender. Mefibosete, com 5 anos, ele perdeu seu pai e seu avô em batalhas. Depois de uma perseguição tremenda de Saul a Davi, depois de tantas guerras e lutas, Saul e seu pai Jonatas foram mortos. Então, sua história ela já começa tão novo, com 5 anos, marcado por este sofrimento. Quando ele tinha uma cuidadora, uma pessoa que cuidava dele, e quando essa cuidadora ela ficou sabendo, ela ficou ciente da morte de Saul e de seu pai Jonatas, e com certeza ela imaginava que eles estavam à caça de toda a família real de Davi, de Saul, para matar a todos. Ela, num ato de proteção, num ato de amor, de cuidado, ela pega essa criança e tenta fugir às pressas com essa criança. Nesse ato de fugir, algo aconteceu e ela deixa Mefibosete cair. Essa queda faz com que ele tome o segundo golpe da vida, né? E aplicando nos nossos dias, quantos golpes duros nós tomamos da vida. Então, Mefibosete, com 5 anos, perdeu seu avô, perdeu seu pai, perdeu o reinado, perdeu toda a riqueza, toda a sua vida de glamour, vida de privilégios e de tantas outras questões, e agora ele sofre uma queda e ele quebra os 2 pés e fica, de uma certa forma, inválido, porque ele não conseguia mais andar com essa queda. Então, nesse momento, nessa vontade de querer fugir e de proteger, a sua ama deixa ele cair e ele machuca os 2 pés e fica aleijado. 2 Samuel 4:4.
Na minha versão, que é NVT, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas havia sido morto na batalha. Jezreel era a cuidadora de Mefibosete. Ao ouvir isso, a ama do menino tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Então, essa aqui é o início da história de Mefibosete. Mefibosete, então, ele, nessa fuga, a sua ama, ela leva ele, às pressas, escondido, para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, depois vocês podem estudar um pouquinho sobre essa cidade. Você vai ver que alguns dizem que era uma cidade onde guerreiros treinavam para batalhas, mas eu gosto de pensar na segunda versão, que era um lugar isolado, um lugar que até pela própria tradução do nome, a gente vai ver daqui a pouquinho, era o lugar ali onde iam pessoas que queriam se esconder, pessoas sem posse, pessoas doentes, pessoas inválidas, iam para essa cidade. E aqui o primeiro ponto importante sobre a vida de Mefibosete é que ele foi alcançado pela graça. Nós podemos ler, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em 2 Samuel 9, 2 Samuel, capítulo 9. Por enquanto, nós vamos ler do capítulo 3 ao capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 9, verso 3 a 5. Diz assim, vamos ler o capítulo quase todo para vocês poderem entender. Certo dia Davi, começando do 1 então, certo dia Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar benignidade, bondade por causa de Jonatas? E aqui eu quero fazer uma primeira parada. Davi, ele se recorda de um laço, de um acordo que ele fez com Jonatas. E aí você pode voltar lá em 1 Samuel, capítulo 18, que é quando Jonatas ele afirma a amizade, o amor que ele tinha com Davi, ao ponto dele entregar seu escudo, entregar sua espada, entregar sua armadura e falar com ele, você para mim é mais do que um irmão. Então ali no capítulo 18 tem essa passagem onde Davi e Jonatas fazem esse pacto de amor e de amizade. Um pouco mais à frente, no capítulo 20, você vai ver Davi em fuga, e aí Jonatas vai atrás dele, pede para ele voltar, e ali Jonatas fala com ele que ele podia ir tranquilo, que ele não sofreria nenhum mal. Então você pode ler isso também em 1 Samuel capítulo 20. Versículo 2 diz assim, havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Aqui então a gente faz a nossa primeira parada. Então o rei Davi, ele lembra daquele pacto que ele fez com Jonatas de amizade, de cuidado, de proteção um para com o outro, e ele vai atrás de descendentes de Saul, descendentes de Jonatas, para poder mostrar e cumprir a promessa que ele tinha feito. E ele descobre da existência de um filho de Jonatas que estava nessa cidade de Lodebar. E aí a gente vê então que a partir
desse momento, Mefibosete, ele tem, então, a sua vida, a sua história alterada. Logo, imediatamente, então, Davi, ele pediu para que eles fossem buscar Mefibosete e trouxesse ele até o palácio, né, até a presença de Davi. E aqui a gente vai ver na atitude do rei essa manifestação de graça. Mefibosete, ele estava então em Lodebar, uma terra seca, uma terra estéril, uma terra sem privilégios, honras e cuidados, vivendo muito aquém daquele que tinha direito ao trono. Ele tinha uma herança real. Então, um pequeno descendente real vivendo às margens da sociedade. Lendo agora, segundo Samuel, continuando do 6 até o 9, nós vemos então aqui restituição no esquecimento. Versículo 6 diz assim: Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: Saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: Aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: Quem é o servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar a Ziba, servo de Saul, e disse: Dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servas. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Então a gente vê uma trajetória de sofrimento dessa criança. Fugiu com 5 anos para uma terra distante, onde mal tinha com o que se alimentar, e aqui nós vemos ele perante o rei, pôde se considerar como um cachorro morto. Quem é este servo aqui para o rei mostrar tanta bondade? Eu não passo de um cachorro morto. Mas se vocês perceberem a fala dele aqui, mostra que ele já tinha um filho, Mica. Então, Mefibosete, ele já devia ter a idade aí de uns 25 anos, por aí, entre 20 e 30 anos, a idade dele. Então, ele saiu de 5, quanto tempo ele passou sofrendo naquela cidade e talvez até desejando a morte ou desejando um outro destino para a sua vida. Aqui, quando ele faz esse movimento de se prostrar diante do rei e se rebaixar de uma forma tão assim, né? Eu sou um nada, né? Quem é o Senhor para demonstrar tanto amor para mim? E esse é o nosso Deus, esse é o Salvador que a gente quer falar nessa noite. Nós não somos nada diante do nosso Salvador. E como poderíamos nós estarmos na presença dele e nos compararmos de forma igual com ele? O pecado fez isso conosco.
O pecado nos fez colocar assim como Mefibosete estava, aleijado, pobre, jogado às traças, passando por inúmeras dificuldades, talvez por tantos dilemas em sua mente de pensar, eu era filho do rei, eu era neto do rei de Israel, e agora eu estou aqui mendigando, passando dificuldades. Então já parou. Tentem pensar como Mefibosete. Quantas coisas durante esses 15, 20 anos passou pela cabeça dele? Em lembrar o que ele poderia ter tido. Talvez ele não tinha muitas lembranças, porque 5 anos de idade, ele não poderia ter tantas lembranças, mas ele poderia imaginar que ele era neto do rei. E ele tinha todo um país aos seus pés e ele perdeu tudo isso. A bondade de Deus, ela nos alcança nos níveis mais profundos de existência. Não era apenas finanças ou infraestrutura de vida do filho de Jonatas, mas estava sendo restaurada a sua vida e as suas emoções. Ele estava sendo reconstruído por dentro. Ele estava sendo colocado ao lado do rei para participar das refeições com ele. Então, Davi, ele resgatou muito mais do que as posses, porque ele devolveu tudo o que era de Saul para Mefibosete. Mas o fato dele colocar ele ao lado dos seus filhos, ao lado da sua família, ao lado dele nas mesas, significa amor, significa cuidado, significa não olhar para quem ele era, mas significa estender a mão e falar, independente de quem é você, do seu passado, eu quero você comigo. Então, Davi, com essa atitude, ele recupera a identidade de Mefibosete, ele recupera a autoestima, ele recupera o cuidado, ele recupera o valor daquele homem. Então, a gente pôde ver ali que nessa relação de Davi com Mefibosete, ele colocou Mefibosete ao lado dele e restaurou todas as posses que ele tinha. E não foi algo que era mês que vem, então você vai ter tudo, foi imediatamente. Então, imediatamente, todos foram colocados como servos dele, ele já foi colocado à mesa, suas roupas já foram trocadas, ele já tomou um banho, já pôde fazer a barba, e assim como o filho pródigo, que quando retornou para o seu lar, ele já recebeu um anel, ele já tomou um banho, já trocou suas roupas, assim foi com Mefibosete. A restauração foi imediata. E a mesma coisa é para nós como pecadores. A partir do momento que a gente entende a obra da cruz, a restauração é imediata. O nosso Salvador, ele já nos lava, ele já nos limpa do pecado, ele já nos faz membros participantes da família dele. A partir do momento que a gente consegue e entende e recebe, porque Mefibosete ele poderia ter negado, mas ele aceitou a boa mão de Davi em seu cuidado. Ele aceitou tudo que Davi queria fazer na vida dele. Deus age em nossas vidas de maneira igualmente profunda ainda hoje. E para mostrar isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o verso 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reparem bem no 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Davi, ele fez esse mesmo movimento que Deus fez para conosco através do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele derramou a sua graça para nós. Nós não éramos ninguém. Mefibosete, ele pôde dizer, eu sou um cão morto, quem sou eu para receber tanto benefício?
assim somos nós. E assim como Mefibosete, nós também recebemos da parte de Deus essa obra maravilhosa, que é a obra da cruz feita pelo nosso Salvador, a qual nos tira da nossa Lodebar, da nossa terra árida, do nosso sofrimento, dos nossos problemas emocionais internos, né? E nos coloca, nos restaura à mesa do rei, nos considera como filhos, assim como Davi o restituiu e considerou como filho. O Senhor, a partir do momento que nós aceitamos a obra da cruz, Ele também nos restitui como filhos, e Ele nos dá imediatamente o direito a participar da nossa herança, porque agora nós voltamos a ser uma nação eleita, um povo escolhido, e podemos ser chamados de filho de Deus. Assim como o rei Davi concedeu lugar à mesa a Mefibosete, o Senhor Deus concede a nós o mesmo lugar através do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele muda a nossa geografia. A vida e a história de Mefibosete foi desenvolvida em Lodebar, uma terra, como eu já disse, seca, uma terra estéril, um lugar de esquecimento, de abandono, né? Mas a gente percebe que isso foi alterado também. Então Mefibosete ele foi tirado lá desse lugar ruim e foi colocado em Israel, na nação mais rica daquela época, onde todos os povos sírios e todos guerreavam contra Israel, e Israel só juntava mais espólios. Israel se tornou o reinado mais rico na época de Davi e de Salomão. É o que a Bíblia diz. Então era um reinado e poderoso, os maiores exércitos, e a gente vai poder ver algumas coisas aqui também. Então Mefibosete saiu daquele lugar, daquela terra de esquecimento, daquela terra árida, e veio para Israel. Ele veio para Jerusalém, a imponente e respeitada capital do reino. Então Deus também Ele muda, e Ele quer mudar a sua geografia. Ele quer te tirar de onde você está e te colocar do lado dele. Talvez você vai tentar projetar, não, mas para onde eu vou? Pense isso espiritualmente. Ele vai te tirar da sua posição do lamaçal do pecado e vai te colocar ao lado da mesa dele de forma espiritual. O que Deus fez na vida de Mefibosete, Ele é poderoso para fazer na sua vida. Não importa quão caótica seja a sua situação, se você deixar que Deus intervenha na sua vida, tudo isso será alterado. Então, todos os traumas dessa criança, que com 5 anos perdeu toda a sua família, perdeu sua riqueza, perdeu seu reinado, perdeu tudo que ele tinha, e viveu uma vida talvez muito limitada, né? Tudo isso foi reconstituído, e Deus também Ele quer fazer. Mas é importante lembrar que todas essas marcas elas ficaram de forma física para Mefibosete. Ele ainda ele não foi curado da sua deficiência nos pés. E as nossas marcas elas vão ficar também, porque são as marcas deste corpo. Então, independente de como esteja a sua situação, quanto mais caótica esteja a sua vida, Deus Ele vai te transformar. Ele não vai tirar suas marcas, mas Ele vai te trazer para uma mudança interior, ao qual você consiga olhar para todo o seu passado e não se desesperar e não se entristecer com isso, mas apenas agradecer a Deus por ter derramado tanta graça na sua vida, e a partir deste momento você ter se transformado ou se tornado uma nova pessoa. Esse exemplo de Davi em querer fazer isso é o mesmo exemplo que o Senhor Jesus Cristo fez. A vinda dele, ele ter vindo como homem neste mundo, é o mesmo movimento que Davi fez trazendo Mefibosete.
E Ele quer fazer isso hoje em sua vida. Ele quer nos incluir na família de Deus e participante das suas riquezas. E nós, como crentes, depois do nosso arrependimento, nós podemos ser tratados de forma tão preciosa pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador. Podemos ser considerados filhos dele. Assim como Mefibosete, ele sofreu essa queda aos 5 anos, se a gente fizer um paradoxo, um comparativo com a nossa vida e com o pecado, lá em Romanos 5, e versículo 12, fala sobre Adão. Adão, no movimento de queda dele, ele trouxe o pecado para todos nós. E todos nós agora somos considerados pecadores. Então é o mesmo movimento de queda de Mefibosete. Ele caiu, ficou aleijado e foi para um lugar, uma terra árida, e ele passou a viver e conviver com o pecado. Assim somos nós. Adão, ele trouxe o pecado, e através da queda de Adão, todos nós somos pecadores. E todos nós carecemos do amor de Deus, da graça dele derramada através de João 3,16, que é um dos versículos mais citados no mundo hoje. Você sabe falar esse versículo de cor? Então, essa graça, esse amor derramado a nós de forma imerecida, foi o que Davi fez com aquele jovem. Ele derramou amor sobre ele e transformou a sua vida. Mefibosete, aleijado, nada fez e nada merecia. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Devemos humildemente receber a graça de Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mefibosete, ele pôde aceitar, ele aceitou essa mudança em sua vida. E o nosso desejo hoje é que você também aceite essa mudança em sua vida. Aceite o braço estendido do nosso Salvador através da obra da cruz, para que você possa sair do lugar, do Lodebar, de onde você está, e poder participar da mesa do Senhor, onde toda a riqueza será recuperada. E eu digo, não a riqueza material, como foi feita com Mefibosete, mas a riqueza da herança daquilo que está por vir, o qual todos nós, hoje, já somos participantes. Somos interessante que, fazendo esse comparativo, então, Davi colocou Mefibosete à sua mesa, onde tinha os príncipes. Então ele sentou com Salomão, ele sentou com os filhos de Davi, ele sentou com os principais do reino. E o que vai sobrar para nós? Você vai estar sentado com os principais, com os 12 apóstolos. Você pode imaginar isso? Você próximo dos 12 apóstolos, daqueles que difundiram o Evangelho, daqueles cristãos fervorosos, valorosos, que difundiram a Bíblia e a sua palavra por todo o mundo, grandes heróis da fé. Você vai estar com essas pessoas. Deus tem oferecido à humanidade a sua graça, a sua misericórdia, mas o mais interessante é que tem pessoas que recusam. E eu quero que você volte para Samuel, 2 Samuel, para entender que a graça está aí. A obra da cruz está feita, nós estamos no tempo da graça. E você pode aceitar ou pode recusar. E tem muitos que ainda recusam. E eles um dia vão sofrer. E eu, sinceramente, não queria que você recusasse esse convite. Lá em 2 Samuel, capítulo 10, eu não vou ler tudo, mas aqui fala sobre um mesmo movimento que Davi fez. Algum tempo depois, morreu Nas, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono.
Davi disse: vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: o rei acredita mesmo que estes homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade, para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até expor as suas nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro daqueles homens, para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. E se você for ler o restante aqui, a ira de Davi veio sobre esse povo, e isso aqui gerou uma guerra. Esses amonitas contrataram o povo sírio como heróis, e eu quero ressaltar o final aqui, que fala que o exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante do exército. A obra da cruz está aberta, mas muitas pessoas vão falar no seu ouvido: mas você vai acreditar nessa historinha da Bíblia? Isso aí é mentira, isso aí é uma farsa, isso aí não é verdade. Não, vamos viver a vida é muito curta. Se a gente morrer amanhã, a gente não aproveitou nada. Vamos para o bar, vamos para a festa, vamos fazer tantas outras coisas. Deixa essa história de Bíblia para lá. Vai ter muitas pessoas na sua trajetória que vão agir como essas pessoas fizeram aqui, orientaram ao rei e fizeram o rei fazer isso com os servos enviados por Davi. E o reflexo disso foi muito mais de 40.000 pessoas mortas ao fio da espada. E assim será um dia. Se você recusar a obra da cruz, um dia você vai receber a aplicação da justiça de Deus. E o seu destino será o destino destes 40.000, um destino de morte eterna. Mefibosete aceitou o chamado, o convite e as ofertas de Davi. Mas Hanum, ele recusou. Ele considerou que aqueles conselhos, que o conselho do mundo era melhor para ele. E ele trouxe morte para sua casa, para o seu povo. A graça de Deus tem sido oferecida a todos os homens, sem distinção de raça, de cor, de classe social, até independente de sexualidade. Mas o importante é que a transformação feita por Deus na vida de uma pessoa, ela vai fazer que todos esses aspectos eles sejam alterados. Muito se fala da história de Mefibosete, mas todos geralmente costumam contar apenas essa parte de Mefibosete. Se você continuar lendo o livro de Samuel, tem mais coisas muito interessantes sobre Mefibosete. E tem uma muito interessante no final que eu gostaria de destacar. Mefibosete, ele tomou posse de tudo aquilo que Davi tinha dado para ele, e no decorrer de Samuel, Davi começa a entrar em várias guerras, né? E o servo Ziba, ele mente para Davi. Ele fala que Mefibosete, ele queria restaurar o trono que era dele por direito, o trono de Davi. Davi toma
as terras dele e dá para esse servo Ziba. E aí lá no final dessas guerras, dessas batalhas, Mefibosete, acho que está lá no 19, o reencontro lá no 19 a partir do 24. O reencontro de Davi e Mefibosete. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Parece, de certa forma, falta de cuidado. Mas isso aqui, naquele tempo, era uma representação de profundo respeito por uma pessoa. Então ele ficou todo aquele período esperando pelo seu senhor, que era Davi. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó meu senhor, ó meu rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor o rei é como um anjo de Deus, portanto, faça o que lhe parecer melhor. Vocês precisam ler o decorrer desses versículos para entender essa narrativa. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse à sua mesa. O que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão suas terras igualmente entre si. E olha a resposta de Mefibosete. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Depois de toda essa trajetória de vida, depois de ser reconstituído suas terras, sua posse, ele tinha um profundo amor por Davi, onde nada mais importava, apenas o seu Senhor, o seu Rei. E é isso que o nosso Deus ele faz conosco, é isso que o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, ele faz conosco. Ele nos traz um sentimento de gratidão tão grande, que independente do que aconteça em nossas vidas, e Mefibosete é um exemplo claro, de a partir do momento que ele aceitou todos os espólios, tudo aquilo que Davi reconstruiu, ele passou por uma série de dramas ao ponto de ser traído pelo seu servo, de ser enganado e de cair no pensamento do rei Davi que ele queria traí-lo. Então, nós, como cristãos também, precisamos entender que depois que nós fizermos o nosso compromisso com Deus, muitas coisas vão acontecer em nossa vida. Muitas tentativas de desviar-nos do caminho vão acontecer. Por muitas vezes seremos enfraquecidos. Mas esse sentimento de Mefibosete pode tirar tudo. Eu não preciso disso. Eu só queria ver o meu rei em segurança. Esse é o nosso desejo do coração. Eu só quero ver o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu só quero estar com Ele. Tudo isso daqui é passageiro. Então, o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento espiritual deste homem, que não se importava mais com bens, com riquezas, mas apenas com o seu Senhor. É isso que eu espero para você essa noite. Que você possa aceitar o convite da graça feito pelo nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo na cruz. Aceite este convite, faça parte dessa família, faça parte, sente-se ao lado dessa mesa real. Mas mais do que isso, tenha o sentimento de Mefibosete, que independente do que aconteça com sua vida de agora para frente, se tudo lhe for tomado, se tudo lhe for tirado, você ainda possa se regozijar e possa dizer que o seu maior desejo é ver o seu Senhor. Que esse seja o desejo do seu coração, porque realmente é a única coisa que nos importa, pois daqui não levaremos nada. Hoje é um dia perfeito, então, para você receber a graça de Deus sobre a sua vida e desfrutar da herança divina do qual fazemos parte. Quem tiver sede,
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 37 e 38. Mefibosete estava fluindo alegria, porque ele estava de novo frente ao seu Senhor, aquele que lhe reconstituiu a autoestima e tantas outras coisas, ao ponto de falar que qualquer coisa para ele era suficiente, ele só queria estar com o seu Senhor. Que hoje você possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que está com os braços ainda estendidos para lhe trazer do lamaçal do pecado. Assim como Mefibosete, ele foi retirado daquele lugar imundo, daquele lugar de dor, de sequidão, de esquecimento. Deus também quer te tirar do pecado. Deus quer te colocar à mesa com Ele. Deus quer te chamar de filho. Deus quer te devolver a herança que nós perdemos com o pecado. Mas basta você aceitar a obra da cruz. E aí sim, quando você começar a entender dessa obra, você será tão grato por ela que qualquer coisa que te seja retirada de agora para frente não vai fazer importância mais em sua vida. Porque a única coisa que realmente vai ter valor é estar na presença do seu Senhor. Que essa palavra possa ter te incomodado a pensar quais são os valores ou o que você tem procurado ou buscado em sua vida. E que, de fato, você possa entender que a vida eterna com Deus, ela depende de um passo, de um movimento seu em aceitar a obra da cruz. Amém. Nós vamos cantar o 139 para nós encerrarmos a reunião nessa noite. Gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado a live, irmãos e irmãs que têm participado aqui na live. Realmente queremos que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe o lar de vocês, possa estar suprindo todas as necessidades dessa semana, seja saúde, seja finanças, né? Algo que tem afetado tanto a sociedade, seja espiritual, emocional, sentimental, algo que realmente tem se aflorado tanto, né? E as coisas têm sido complicadas, né, irmãos? Tanto divórcio, tanta coisa tem surgido perto da gente, com pessoas que a gente conhece, parentes, tanta coisa. E isso demonstra assim, um momento bem turbulento, sabe? Difícil. E nós queremos que Deus possa abençoar o lar de cada um de vocês, agradecendo a presença. O Dilmar está aqui, né? O Dilmar sempre tem acompanhado. Nosso irmão Gavin, aquele abraço, irmão Gavin, ali de São Paulo. Deus abençoe ele, sua esposa. Flávio Pimenta, Deus possa abençoar. É o número 139, achou ele aí? Não, é o 139. 139. Pessoal, lembrando que essa semana, hoje, é a primeira reunião presencial à noite, né? Nós estávamos com toque de recolher, não tinha como a gente participar das reuniões aqui à noite, assim, como está livremente aqui hoje. É o primeiro domingo. Essa semana, Deus permitindo, as nossas reuniões voltarão ao normal. Terça-feira, reunião de oração, 20 horas, aqui na igreja local. Irmãos e irmãs estão convidados para vir no horário, e é tão necessário e tão importante. Quinta-feira, 20 horas, estudo da Palavra de Deus. Domingo de manhã, às 8 horas, a ceia do Senhor. 9h30, escola bíblica aqui, né? Escola, é o EBD que eles falam, né? Então, nós vamos ter a escola dominical, domingo às 9h30, vai ter presencial e pela live também. E domingo à noite, às 19h30, se assim o Senhor permitir, estudo da Palavra de Deus. Vamos cantar 139? Junto ao caminho, um cego mendigava, vestido em trapos, triste em aflição, envolto em trevas, a tremer se achava. Mas veio Cristo e vai-se a escuridão. Ao vir Jesus, consigo traz vitória de todo
libertação. A vida nova, gozo em plena glória, ao ver Jesus morar no coração. Deixando o lar, um homem longe andava, entre os sepulcros fez habitação. Pelos demônios possuído estava, mas veio Cristo e trouxe a salvação. Ao vir Jesus consigo traz vitória, de todo mal nos traz libertação. A vida nova, gozo em plena glória, ao ver Jesus morar no coração. Chegou a morte, ó mágoa dolorida, e das irmãs o irmão arrebatou. Mas veio Cristo e devolveu-lhe a vida, e a alegria o pranto transformou. Ao ver Jesus consigo traz vitória, de todo mal nos traz libertação. A vida nova, gozo em plena glória, ao ver Jesus morar no coração. E ainda hoje os homens têm provado que Cristo pode dar libertação das vis paixões, do vício e do pecado, quando Ele vem morar no coração. Ao ver Jesus consigo traz vitória, de todo mal nos traz libertação. A vida nova, gozo em plena glória, ao ver Jesus morar no coração. Muito bom, né? Vamos ficar em pé quem puder. Nós chamamos o Júnior. Júnior, vem cá, encerra essa reunião com a palavra de oração. Ao nosso Deus, vamos pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, nós te louvamos com gratidão nessa noite, mais esse dia que o Senhor tem dado, um dia nós tivemos o privilégio de estarmos aqui pela manhã para adoração, para estudo da palavra, e agradecemos também pelo dia das mães, cada um com as suas mães, aqueles que têm presente, teve essa comunhão tão apreciada, a presença tão firme nas suas vidas. Também à tarde, a apresentação das crianças, o trabalho com essas crianças, nós louvamos ao Senhor. E nessa noite nós louvamos ao Senhor mais uma vez. Nós chegamos neste lugar, tivemos o privilégio de louvar, dizer que nós amamos o nosso Senhor, de expressar da nossa boca que Ele nos salvou, que Ele nos deu vida eterna. Que privilégio nós temos. Também tivemos, ó Deus, o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, uma história do passado em que nós vemos na vida de um homem que teve os seus embates, as suas dificuldades, as suas lutas desde pequeno, desde criança. Mas vemos, ó Deus, que o Senhor colocou numa posição de destaque. É assim que o Senhor faz com aquele pecador que não tem Jesus Cristo como Salvador, que leva essa pessoa, a pessoa de condenado, escravo do pecado, condenado ao lago de fogo, a ser chamado filho do Senhor. Que privilégio! Privilégio tão grande de colocar o nome escrito no livro do Senhor da vida e dar também as promessas no novo lar e viver para sempre, eternamente, na presença do Senhor. Que privilégio tem aquele que se arrepende, aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador,
sai de uma condição de um terreno árido, escravo, vendido, para uma posição de filho. Nós agradecemos ao Senhor nessa noite pela tua palavra, e que essa palavra venha falar conosco, aqueles que já têm o Senhor, para reafirmar novamente a nossa aliança, a nossa certeza dessa promessa tão grande. E se algum ainda nessa noite não tem Jesus como Salvador, aqui dentro desse salão ou através da live que tem assistido pela internet, ô Senhor, fale ao seu coração, para que haja transformações, haja mudança e aceitação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos pelo nosso irmão Marcos, trouxe a mensagem, nossos irmãos na abertura, louvor, instrumentos, cada um que está aqui essa noite. Nós louvamos a Ti, engrandecemos o nome do Senhor, e nós queremos pedir agora, Senhor, ao sairmos deste lugar, conduza-nos em paz, leva-nos em paz, dá-nos uma semana na Tua presença, e que assim possamos servir ao Senhor até aquele dia que o Senhor nos chamar, ou até um dia que nós esperamos o arrebatamento, a igreja encontrar o Senhor dos ares. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, e nós fazemos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Lembrando, só relembrando esse finalzinho, que ficou mais marcante para mim nessa mensagem dessa noite, foi o momento que Mefibosete, realmente ele foi enganado por Ziba, né? Ziba chegou no rei Davi com a mentira, falando que Mefibosete, que era descendente de Saul, queria então reerguer de novo, ser rei. Ele era herdeiro, então ele queria ser rei. Essa mentira fez com que ele fosse prejudicado diante de Davi. Mas ele demonstrou total desinteresse por aqueles bens materiais. Ele foi bem claro, ele falou assim: olha, pode dar tudo isso para Ziba. A hora que o rei falou, divide então metade para você e metade para Ziba, com Ziba. Ele falou, não, pode dar isso tudo para Ziba. Eu estou satisfeito do rei ter chegado. Nosso irmão Marquinhos enfatizou isso bem, ficou mais marcante. Ele falou, não tem problema, eu já estou comendo aqui a mesa do rei, estou tão bem servido aqui, não quero saber disso não, pode passar para ele. Então que Deus realmente possa abençoar, lembrar isso. Existem mensagens, você fica anos com ela na mente, talvez daqui 20 anos nós lembremos dessa fase, desse momento, sabe? Quantas coisas ficam gravadas, né? Foi um bom momento de reflexão nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Tenham todos uma boa semana. Nossa reunião está encerrada. Amém.